Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Eu sou a Sofia Marchetti e aqui a gente vai conversar com quem estuda ou trabalha na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você também vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um programa sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o bate-papo é com Maristela Tetza. Ela é formada em filosofia, bacharel em teologia, com mestrado em ciências da religião pela PUC de Goiás. É professora e assessora de cursos bíblicos sobre o Antigo e o Novo Testamentos, literatura apócrifa e extracanônica em paróquias e cursos online e de pós-graduação. Obrigado por aceitar o nosso convite, Maristela. O prazer é todo meu, viu? Eu que agradeço pela confiança e poder estar aqui compartilhando um pouquinho toda a nossa pesquisa e o estudo a partir do texto bíblico. Para quem nunca ouviu falar neles, o que são os livros apócrifos? Olha, a literatura apócrifa, ela, quando surge, ela não surge como texto apócrifo no conceito que a gente tem hoje. Hoje, o conceito que a gente tem, né, e que foi passado, é que são textos que beiram a heresia, são textos proibidos, são textos que não devem e não podem ser lidos, porque eles não condizem com os ensinamentos, digamos assim, da tradição, né, das escrituras hebraicas e das escrituras cristãs. Porém, é uma literatura que surgiu no período de formação, né, do próprio judaísmo e também no período de formação do próprio cristianismo ou movimento de Jesus, né? O termo apócrifo a gente não vai encontrar em nenhuma dessas literaturas, certo? O que a gente vai ter são literaturas que são ou que circulam em comunidades ou grupos que vão tentando responder a partir da própria inspiração, a partir da própria memória, perguntas, questões, buscas também da própria identidade, né, do próprio judaísmo e do próprio movimento dos seguidores de Jesus, né? Então, quando surgem, são literaturas que servem para as comunidades para que elas possam continuar fiéis, né, e compreendendo como é a ação de Deus e como que é a presença de Jesus dentro das comunidades, né? De uma forma geral, quais são os temas de que eles tratam? Olha, eles tratam de tudo um pouco, né? Por exemplo, quando você vai conversar com os evangelhos, né? A gente vai ter os evangelhos que eles vão trazer ditos de Jesus, né? Então, vai ser o processo, como você pode, né, tá seguindo Jesus. Então, são evangelhos de ditos, por exemplo, o evangelho de Tomé é um evangelho de dito, né? Depois a gente tem também relatos da infância de Jesus, o período que a gente não tem na literatura canônica, né? Tem um pesquisador que ele vai dizer que os evangelhos da infância eles vão tentando mostrar como que Jesus foi aprendendo a lidar, né, com os seus dons, principalmente, né, o dom de fazer milagres. Então você vai ter evangelhos que vai falar do período de 5 anos até 10, de 10 até 12, de 12 até 16, 17. Então, é a tentativa de esclarecer. Depois você vai ter nos evangelhos, ou, digamos assim, os evangelhos gnósticos, como é possível você fazer o processo, né, de se aproximar, né, do que de fato é a sua essência de luz. Então, é ensinamento para você, de fato, se tornar o seu ser de luz, ao qual todos e todas somos chamados, né? Aí você vai para os atos. Os atos, eles vão dialogar muito como uma forma de você cativar o público de fora para que ele entre para conhecer um pouquinho, né? Por exemplo, os atos apócrifos de Pedro, né, de André, de Paulo, né, os atos de Tecla. É uma forma que você tem, né, tipo uma novela,
mas não é uma novela, né, dentro do que é a literatura, e ele vai colocar o público para dialogar com histórias, né? Que nem, por exemplo, nos Atos de Pedro, você tem Pedro duelando, né, com um outro, como é que eu vou dizer? Um outro milagreiro para provar quem dos dois é charlatão. E aí é muito interessante porque o outro não quer vir conversar. E Pedro manda um cachorro e chamá-lo para conversa. Então, isso é muito interessante, porque é uma forma assim, você tem algo que é de rir, você ri e diz, olha, ele mandou um cachorro, e o cachorro foi lá e falou, e ele veio. Então, isso faz com que, mas me diga, então, quem é esse Pedro? E aí você chama. Então, são formas que a comunidade tinha de fato, estar dialogando com o seu entorno e produzindo também memórias que ajudavam nesse processo de entendimento do entorno e também da fidelidade ao segmento, né? Então, elas vão tratar do que eram necessidades da comunidade naquele período, né? De uma forma geral, quais são os motivos ao longo de séculos, eu imagino, né, que levaram os líderes da igreja nos concílios a deixar esses livros fora da Bíblia? Olha, aqui a gente tem um longo processo e esse processo ele inclui várias, como é que eu vou te dizer? Ele tem vários tentáculos, digamos assim, né? Conforme o antigo, digamos, a Bíblia hebraica, né? Conforme ela foi sendo construída, ela também vai passar por um longo processo de eh, textos que vão sendo incluídos e textos que vão sendo deixados de lado, né? Século II, que a gente sabe, a comunidade judaica, frente já a uma primeira guerra judaica, a segunda guerra judaica, se vê no desafio ali de se recriar. Né? Porque com a Primeira Guerra Judaica entra em crise mais ou menos 4 séculos de formação do judaísmo que a gente chama do Segundo Templo. Isso implicava também pensar quais seriam os caminhos que seriam trilhados a partir daí. Então, a formação do cânon, né, da Bíblia hebraica, ela vai estar dentro desse processo de construção da nova identidade e, ao mesmo tempo, ela vai ratificar memórias que já estão sendo lidas e que vão servindo gradativamente como memórias de referência, né? Como a Torá, né? Os 5 primeiros livros, os livros proféticos e alguns livros escritos. É claro que a questão do diálogo com outros grupos e outras memórias vai fazendo com que se faça a opção por um tipo de literatura e por um tipo de memória ser garantida. Então, você vai ter, por exemplo, na tradição dos livros, né, da Bíblia hebraica, você tem fora quase todas as literaturas que pertencem à apocalíptica. Por exemplo, você não tem o livro de Enoque, você não tem o livro o Testamento dos Patriarcas, o livro dos Jubileus, que eram literaturas que circulavam nas comunidades. Né? Então, a partir do momento que você fecha o cânon, significa que você tem uma literatura que ela vai ser fomentada, né, nas sinagogas, no estudo, na reflexão. Né? Dentro da tradição cristã, eu diria que o processo se dá também nessa mesma dinâmica. Você vai ter literaturas que circulam, né, e que vão se tornando literaturas de leitura comum em todas as comunidades, digamos assim, ou que é de conhecimento comum. Com o passar do tempo, você vai ter a formação de uma estrutura. E aí você vai ter grupos, pessoas e comunidades que vão começar a disputar e a definir o que pode e o que não pode ser lido, o que deve e o que não deve ser transmitido nas comunidades. Então, o processo do cânon, ele traz implicações históricas, traz implicações eclesiais, traz disputas de poder também, né? E traz a questão da própria definição de qual caminho teológico mais, né, está condizente com aquilo que se deseja instruir ou firmar a partir dali. Não significa que a primeira, digamos assim, elaboração do cânon, lá pelo século terceiro e quarto
da Bíblia cristã, ela tenha excluído totalmente a literatura que vai ser considerada não canônica, que aí pode ser chamada de apócrifa, né, intertestamentária ou extrabíblica, né? Hoje a gente já tem uma discussão de alguns já estão dizendo a gente não fala mais apócrifo, mas a gente ainda não achou uma terminologia que fique melhor para não carregar esse pré-conceito, né? Que a gente tem na questão da, como é que é, da aproximação dessa literatura. Só para explicar para quem não sabe, o que que é o cânon? Explica resumidamente. O cânon são livros que foram reconhecidos como livros inspirados, e a partir disso, né, revelação do próprio Deus, e que são reconhecidos como literaturas que servem, né, como literaturas que revelam Deus e que devem e podem ser lidas dentro tanto da tradição é, da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã, né? Agora, o processo de inspiração ele tem sentidos diferentes na tradição, né, hebraica como na tradição cristã, mas é um processo de definição de literatura. E aí eu acho que talvez seja interessante, Luiz, pensar que se você precisa definir um número X de literatura, significa que você tem uma quantidade muito boa e expressiva de literatura. Significa também que você tem uma literatura que ela é muito mais plural e polissêmica do que a gente imagina, né? Então, quer dizer, a definição do que pode e que não pode ser lido, ela está muito dentro de um projeto de estruturação, e eu diria que ali já vai estar ligado um pouco na questão de religião também, né? Então, enquanto é um movimento, enquanto é um grupo, né, ele dialoga, né, um pouco mais tranquilo com a questão dessa pluralidade e dessa polissemia, né? Outra dúvida, o que que é polissemia? Polissemia é a possibilidade que você tem de ter várias literaturas, digamos assim, falando de literatura, né? Com várias interpretações e sentidos, certo? Por exemplo, mesmo no texto canônico, digamos assim, vamos trabalhar com a Bíblia cristã, certo? Você tem 4 evangelhos, certo? Esses 4 evangelhos têm como figura principal Jesus, mas a gente tem memórias diferentes de Jesus nos 4 evangelhos, certo? Então, são 4 formas diferentes de apresentar Jesus. São contraditórias? Não. São complementares? Sim. São diferentes? Sim. Isso é polissemia. E elas convivem? Sim. A gente tem a leitura dos 4 e a gente segue os 4, né? Então, significa que a polissemia ela está ligada com a experiência, digamos assim, na questão da redação do texto, né, bíblico, com a experiência e a forma, né, como a comunidade vai colocar aquilo no seu cotidiano, a partir também da sua realidade, do seu contexto, né? O que que levou você a estudar esses livros? Olha, foi o desafio da própria pesquisa bíblica, né? A partir, né, a gente sempre teve dentro da pesquisa e do estudo bíblico a questão do acesso à literatura apócrifa. Mas eu diria que a partir da década de 70, 90, nós começamos a ter um olhar um pouco mais de respeito e reconhecimento, né? Ou seja, não ler a literatura apócrifa, embora isso ainda não seja consenso, como uma literatura que ela não é pertencente e também, né, é responsável pela, digamos assim, vivência e sobrevivência de comunidades, certo? Então, a partir mais ou menos dos anos 70, dos anos 90, a pesquisa nos possibilitou acessar essa literatura com um pouco mais de facilidade. Que nem hoje a gente consegue acessar quase toda ela disponível online.
né, de forma gratuita ou não. Porém, nos faltava um pouco essa questão da clareza da própria pesquisa sobre isso, né? Então, duas descobertas nos ajudaram muito, né? A primeira é Nag Hammadi, né, que é as cavernas que foram encontradas no Egito, onde a gente tem ali as descobertas dos códices, né, da literatura apócrifa, né, de uma comunidade gnóstica do movimento de Jesus, né? Então, essa é uma descoberta, acredita-se que é uma biblioteca do século IV, não que os escritos são do século IV. E depois as descobertas de Qumran, que é do Mar Morto, que é, né, descobertas de 1947, e que a partir daí, né, a gente acessa também, por exemplo, em Qumran a gente acessa os livros de Enoque, o livro dos jubileus. E veja, a gente está falando de uma comunidade judaica que ela é no mesmo período do Jesus histórico e das primeiras comunidades cristãs. Então, quando a gente acessa a literatura da Bíblia cristã, do Novo Testamento, digamos assim, muitos textos fazem referência a Enoque, e aí a gente diz, opa, mas aonde está isso? Né? Por exemplo, você tem no cânon, né, cristão, você tem a carta de Judas. E a carta de Judas diz, como dizia nosso profeta Enoque. Então, esses achados nos ajudaram a perceber que, de fato, essa literatura é uma literatura que circulava, que ajudava essas comunidades a se manterem fiéis, que esclarecia e, ao mesmo tempo, alimentava, né, a própria vivência religiosa, a própria espiritualidade desses grupos, né, nessa diversidade, né? Então, o estudo da literatura apócrifa, ela ajuda a gente a perceber hoje, né, essa pluralidade e diversidade de escritos e como, de fato, as comunidades foram abertas, né, ao seu entorno e produziram materiais diversos, né? Porque a gente tem apocalipses, a gente tem evangelhos, a gente tem cartas, a gente tem atos, né? Que vão trazer aí um pouco essa diversidade da própria literatura e da própria experiência, digamos assim, do movimento, né? Dos 113 livros, você vai me corrigindo se eu estiver errado. Dos 113 livros, 52 ficaram de fora do Velho Testamento e 61 do Novo. Tá certo? Mais ou menos isso? Olha, podemos dizer que a gente pode conversar com essa quantidade, porque a gente tem vários que são citados e a gente não acessa, não encontramos fragmentos. Tem alguns que têm fragmentos, mas a gente não sabe localizar se é do outro ou se é um novo também, né? Quais os mais controversos para você, ou de uma forma geral, assim, para quem leu essa literatura? Olha, eu não diria, ou poderíamos dizer controversos, polêmicos. Eu diria que talvez nos falta elementos e uma certa familiaridade para a gente entendê-los enquanto literatura e enquanto parte de um movimento. Ou seja, não é só um livro, ele pertence a um movimento. Então, para a gente poder ler, você precisa acessar a cosmovisão do movimento, certo? Então, eu diria que os mais controversos seriam, né, a questão dos apocalípticos, e aí a gente conversar com Enoque, com o Testamento dos Patriarcas, né, com Baruque, com o Apocalipse de Isaías, com o próprio livro do Apocalipse, que é canônico, né, porque a gente tem que acessar esse movimento, né, por causa da linguagem e do mundo, né, a compreensão de mundo, de Deus e a vivência que essa comunidade tem. Outro, eu acho que aí a gente tem muito chão ainda pela frente, é o movimento gnóstico. E aí a biblioteca de Nag Hammadi, eu acredito que ela veio colocar no chão muitas das definições que a gente tinha da gnose. Por quê? Porque a maioria da literatura gnóstica que a gente tinha acesso era fragmentos ou era a citação dos padres da igreja.
E os padres da igreja era uma refutação. Então, a refutação era, porque eles pregam isso, 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 você não pode seguir isso, isso. Ou seja, a gente não tinha o que eles pregavam. A gente tinha aquilo que você estava refutando. E agora, o acesso à biblioteca nos dá acesso ao material. Né? E ali a gente tem o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tomé inteiro, né? Nós temos ali outros evangelhos, outros textos também, que a gente sabe que faziam parte das comunidades e que elas liam. Então, e é um movimento gnóstico. E aí é interessante porque nenhum apocalíptico se chamava de apocalíptico e nenhum gnóstico se chamava de gnóstico. Por quê? Porque eles eram. E eles não precisavam dizer o que eles eram. Né? Então, quem tem esse desafio e essa dificuldade hoje somos nós. Então, eu diria que a nossa pesquisa ela precisa chegar, né, até essa compreensão. Ao mesmo tempo, eu diria que os evangelhos também, muitas vezes, da infância, né? É, tem um pesquisador que ele diz, né, o Paulo Nogueira, que ele diz é interessante, porque quando a gente vai conversar com algumas literaturas apócrifas, elas trabalham muito com o processo de falar do sagrado pelo riso. Né? Que nem, por exemplo, quando você vai nos Atos de Pedro e você vê um cachorro que vai falar, né, dar um recado. Diz, mas isso é impossível. É porque a gente tem, às vezes, uma forma muito sisuda de ler o texto sagrado. Né? E veja, isso era um texto para eles sagrado e servia para um processo. Você vai para uma narrativa da infância, né? E você tem ali vai falar de Jesus que está brincando, fica bravo e mata, né? Ou vai ali, coloca e diz, vão ficar cegos porque não me obedeceram. Né? É uma narrativa que está dizendo, olha, ele foi aprendendo a lidar com isso. Quer dizer, não é uma leitura que você faz de dizer assim, nossa, mas onde já se viu? Onde... Então, eu acho que esse desafio da gente ler a literatura a partir desse mundo qual ela foi composta, qual ela traz sentido, que é essa questão da controvérsia para nós hoje, certo? Porque esse material alimentou essas comunidades. Eles rezavam com isso, eles se relacionavam com Deus, com Jesus, com tudo que eles acreditavam ser o segmento, né? Então, não podiam ser textos controversos, né? É verdade que em Qumran, não sei se fala assim, é verdade que na caverna onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, as pessoas que os acharam queimaram alguns porque estavam com frio para se aquecer? Sim, a gente, por quê? Eu pergunto isso porque isso deve doer, né? Para quem estuda o assunto. Sim, sim. Mas veja, a questão é assim: quem encontrou foram beduínos que andam na região, até hoje você tem esse beduíno, e as cavernas elas servem de abrigo e também na questão quando você está apacentando os rebanhos, né? Então, eles entram e descobrem isso por acaso. Né? Ao descobrir por acaso, você tem a história que alguns foram queimados, porque de fato está dentro de uma caverna, está escuro e está com frio, você vai queimar. Outros também, quando se abre o pote de barro, o contato com o ar, né? O oxigênio faz com que aquilo se decomponha, e outros a gente vai ter fragmentos. Então, todo esse processo ele fez com que alguns se perdessem, né? Outros, né, eles levam, quando eles percebem que são papéis antigos, né, papéis não, né, papiros antigos, eles levam para vender, né, e aí o que que você vai ter, né? Muitos vão ser recortados para vender, então você vai ter fragmentos espalhados, outros vão estar em estado muito, como é que já em como é que mais fragmento mesmo, né? Da questão do gasto do próprio tempo. Então, Decomposição, você fala? isso, e eu diria o próprio rolo dentro do, do pote
de cerâmica também foi se decompondo, né? Então, imagina, você vai pegar alguns, aí você vê que tem um monte, você vai vender. Nesse processo de venda, quem vai vender também, no lugar de você vender um grandão, você corta ele no meio, porque quem compra também vai comprar para pôr num quadro e dizer, ó, eu trouxe um. Entre original e falso, a gente não sabe muito bem. Então, sim, alguns fragmentos, né, alguns foram de fato queimados. Mas hoje você já tem quase toda a descoberta até agora, porque continua, né, nas cavernas do entorno, você já tem todo esse material, né, traduzido e boa parte dele exposto, né? Eles estão lá no Museu do Livro, em Jerusalém, onde você tem uma parte, uma seção que é dedicada somente à questão dos achados de Qumran, né? Vale a pena a visita e é um material que está trazendo assim uma reviravolta nos estudos da Bíblia hebraica, desse período aí do século terceiro antes da Era Comum até o século I da Era Comum. E hoje, qual é a importância desses livros para quem estuda e para quem acredita, quem tem uma fé? Olha, eu diria que eles nos ajudam a perceber que, de fato, né, é, o processo de elaboração da literatura, ele está ligado com o processo das experiências com Deus e na própria experiência do movimento com Jesus, né? E essas experiências, elas não são uniformes. Então, a gente acessar as literaturas apócrifas, elas nos ajudam a compreender como esses primeiros seguidores, né, ou esses primeiros organizadores da própria tradição judaica, né, como do movimento de Jesus, foram se apropriando, né, eles mesmos da experiência que vinham fazendo, transmitindo essa experiência a partir da escrita, porque a gente não pode pensar que toda a experiência foi escrita. A memória, a tradição e a própria literatura oral foi ela que garantiu tudo isso, né? O que a gente tem na escrita é o mínimo, né? Eu diria que a oral ela é muito mais rica, só que a gente não tem como acessar. Então, essa literatura apócrifa, tanto da Bíblia hebraica quanto da Bíblia cristã, ela nos possibilita perceber como de fato, né, a ação de Deus, ela extrapola, né, o que a gente muitas vezes tem como normatizador. E as comunidades, os grupos, a partir da sua realidade, vão buscar meios e formas de se permanecer fiel, né? E de instruir também. Eu acho que isso também é algo que ajuda a gente a adentrar nesse imaginário e nesse mundo também diverso, né? E que muitas vezes ultrapassa a nossa compreensão, né? E atualmente, quem é que estuda esses livros e por quê? Olha, eu diria que a literatura apócrifa, né, é, ela hoje é utilizada quase que majoritariamente, eu não diria que majoritariamente, né, por quem trabalha com o processo de estudo tanto da Bíblia hebraica quanto da Bíblia cristã, né? Eu não diria que todos, a gente ainda tem alguns que acham que não é necessário, mas a gente tem um grupo, né, de pesquisadores e estudiosos, né, da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã que não estudam ou não trabalham mais com a literatura da Bíblia hebraica e nem da Bíblia cristã sem o acesso dessa literatura apócrifa. Por exemplo, este ano a gente teve o nosso congresso, né, da Associação de Biblistas, né, da Pesquisa Bíblica do Brasil, que é a BIB, sobre livros e textos apócrifos e extracanônicos, né? Então foram 4 dias que a gente se debruçou ali para estar conversando e vendo o que a gente tem da pesquisa, o que é que essa pesquisa traz para nós, né? Então é algo que de fato hoje em dia quem trabalha com, principalmente com a Bíblia hebraica e com a Bíblia cristã, tem que acessar.
né, direto ou indiretamente, seja para incorporar e dizer, olha que interessante, ou seja para dizer, ó, não é para ler, né? Então, eu diria que hoje, para quem trabalha com a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, mas eu diria que a gente tem também o acesso dessa literatura por vários grupos de espiritualidade, né? Também. Porque ele está aí, né? Você vai dialogar aí com, como são textos sagrados, eles também são textos que possibilitam você entrar de diferentes meios e caminhos, né? Algumas religiões consideram esses textos sagrados. Eu diria que a gente tem o cânon, né, das, por exemplo, as igrejas etíopes, elas têm muito dessa literatura que a gente considera apócrifa, elas têm dentro como textos canônicos, né? Então, sim, as igrejas, digamos assim, ortodoxas, né, elas têm textos que na Bíblia cristã, né, mais romana ou protestante, não constam, né? De todos os do Velho Testamento, um dos mais discutidos, para não usar controverso, parece ser o de Enoque. Eu já vi algumas interpretações falando que ele não subiu, a carruagem de fogo seria uma nave extraterrestre. Por quê? Por que todo esse buchicho em torno do livro de Enoque? O que que ele tem de revelador? O livro de Enoque, ele tá com uma pesquisa muito boa, né? Recentemente a gente tem aí um material muito bom. É, pouco material traduzido em português, mas a gente tem em outras línguas e a pesquisa que a gente consegue. O livro de Enoque, ele é um livro muito importante pro judaísmo e para o movimento aí dos seguidores de Jesus também, porque ele é uma literatura que traz as características de um movimento que ele surge a partir do final, ou digamos ali do século terceiro antes da Era Comum, ali entre o período, o final do período persa, período grego, período romano, que é um movimento apocalíptico. Então, ele vai trazer um movimento que vai beber do movimento profético, vai beber do movimento sapiencial, mas vai dialogar com todo o mundo, o imaginário, as descobertas e as transformações que a Síria trouxe, que a Babilônia trouxe, que os persas trouxeram. Então, a literatura de Enoque, ela vai tentar ajudar e responder, animar a fé das comunidades no momento em que a comunidade está em crise. Então, é um período também que entra dentro da perspectiva de visão de mundo, de compreensão da comunidade judaica, a escatologia, né? Ou seja, essa perspectiva do futuro. Né? Deus pode não estar falando as coisas para nós hoje, mas pode ser para um amanhã. Então, o livro de Enoque, ele vem trabalhar muito essa outra possibilidade de compreensão do plano de salvação de Deus. Ele é importante por quê? Porque ele vai influenciar toda uma construção, digamos assim, identitária de judaísmo, né? Daquele período. Né? E aí eu digo das comunidades também, né? Como eu disse, a carta de Judas, que a gente acredita que ela está a partir dos anos 80, da Era Comum, certo? Ela vai falar conforme diz o nosso profeta Enoque. Então, veja, é uma literatura, né, que ela vai circular. Só que é uma literatura que aí existe, não tem consenso na pesquisa. Alguns vão dizer que o livro de Enoque, o primeiro Enoque, começa a ser escrito no século terceiro, antes da Era Comum, e vai terminar de ser escrito no século II ou terceiro da Era Comum. Alguns vão dizer que não, que é século II. Então, ele é um livro grande de vários períodos ou processos redacionais. Então, ele vai acompanhando, né, essa questão da própria comunidade. É ele que traz a questão do mito dos vigilantes, né, que são os anjos que se rebelam, né? É ele que traz também a questão do calendário, né? Então, você tem ali essa disputa do calendário, se é 365, 364, se ele é solar, se ele é lunar. Então,
você tem aí essas questões que são discussões do entorno também. Então, por isso que é um livro que ele vai trazer controvérsias, porque a gente tem uma pesquisa, e a linguagem dele é muito simbólica, né? Do Novo Testamento, Maristela, que temos assim de interessante, de revelador? Alguns, né, que você possa citar. Olha, a gente teria ali um dos mais estudados que a gente tem, é o Evangelho de Tomé, né? E é interessante porque o Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre, digamos, da sabedoria itinerante, né? Que vai fazendo pregações, então são ditados, mas, por exemplo, a gente tem parábolas no Evangelho de Tomé. E muitas delas vão aparecer também nos evangelhos canônicos. Então, significa que a gente tem aí uma tradição, uma memória, digamos assim, né, de panfletos que circulam com parábolas de Jesus e uma memória de Jesus como aquele que contava muitas parábolas, né? Então, esse é um dos evangelhos que a gente mais tem material. Temos o Evangelho de Madalena, né, que aí é interessante porque né? Ele está dentro, tanto o Evangelho de Tomé quanto o Evangelho de Madalena. Ele hoje o que a gente acessa é do movimento gnóstico, né? E aí a gente tem um outro diferencial, que, por exemplo, nos evangelhos gnósticos você tem evangelho atribuído a Madalena, a Tomé, a Felipe, né? São digamos assim, atribuições que apresentam para nós um pouco o que é o conflito dentro também das comunidades na disputa de validação, né? Então, a atribuição também vai estar ligada um pouquinho a isso, né? Quem é verdadeiro, quem não é, quem pode de fato falar em nome de, né? Então, o Evangelho de Madalena apresenta ali Madalena como um modelo de uma modelo de discípulo que de fato consegue, ela é a discípula que consegue de fato compreender, né, o mestre, e aí de fato ela faz um processo de conhecimento, que é esse o objetivo, né, da, da gnose, e ela é que vai ensinar os outros. E aí você tem o conflito dentro, né? Porque vai aparecer ali, né, Pedro que vai questionar se Madalena pode ser mediadora ou não. E aí você tem André dizendo: "Não, mas quem somos nós se o próprio, né, mestre cumpriu?" Então, essa conversa, ela é as controvérsias que a gente tem dentro do próprio movimento na questão da validação de mulheres. E na questão de validação do grupo gnóstico, né? A gente tem o Evangelho de Judas, que é também, Qual dos Judas? olha, aí o traidor, o traidor, porque daí descobrir qual é aí a gente vai ter o processo dentro da pesquisa também, né? Mas o que tem é o Judas, aquele que traz Jesus, né? Mas dentro do Evangelho de Judas, ele não é apresentado como traidor. Né? Também é um evangelho gnóstico, né? Porque é muito interessante. Você tem Jesus rindo 4 vezes, se eu não estou enganada, dentro do evangelho. Veja, na literatura canônica a gente não tem Jesus sorrindo, nem gargalhando, e lá ele está gargalhando. E aí é interessante porque a gente tem que fazer a pergunta: o que significa gargalhada ou sorriso dentro da gnose? Entendeu? Não dá para você dizer assim, ah, mas Jesus era sorridente. Não, a gente está conversando com um movimento, né? E o que é interessante é que no Evangelho de Judas, Judas é aquele que é o mais conhecedor, como é Madalena, ele é o mais instruído, o que mais desenvolve de fato a questão da sabedoria, digamos assim, né? E ele é chamado a ser o traidor para que Jesus possa cumprir o seu plano. Então, ele não é o traidor, ele é aquele que colabora com Jesus para que ele cumpra o seu plano. Isso é interessante porque significa que por trás do Evangelho de Judas, a gente tem uma comunidade que trabalha com essa memória em cima de Judas, né? Dessa questão não traição, mas sim
ajuda a de fato, e o próprio evangelho vai dizer, você vai ser mal falado, vai ser odiado, né? Mas é esse, né, o preço que você vai pagar por ser fiel ao que você é chamado. Então, ali a gente temos os evangelhos da infância, né, que são evangelhos que vão falar dessa questão do Jesus milagreiro, né, dos milagres e desse processo dele ir aprendendo. E aí a gente tem essa questão de Jesus que mata os passarinhos, depois ressuscita, né? Jesus que vai é, também é, trazer sequelas para os seus mestres, porque eles não conseguem ensiná-lo direito, né? Então ninguém quer ensinar Jesus porque ele fica, né? Deixa, como é que é? Vai é, ou deixa cego, ou deixa na cama, né? Então, veja, o uso dos próprios milagres, né? Jesus que está brincando com os amiguinhos e quando não quer que eles façam, quando não fazem o que ele quer que também. Então, veja, são essas questões que não dá para a gente fazer a leitura, né, com o nosso imaginário de hoje, né? A gente precisaria ir para o imaginário, né, daquelas comunidades, né, para o entorno do qual foram escritas, né, e tentar se aproximar, né? Por exemplo, os evangelhos que vão trazer na questão da descida de Jesus aos infernos, né? A gente vai lidar ali com monstros, com o imaginário da morte, né? Com a questão como que Jesus desce e volta, como que é o inferno, como que é a questão do diabo lá, o que que é a morte no meio disso. Então, são imaginários, né? Que a gente precisa se aproximar. Mas aqui, eu acho que é interessante, Luiz, tem o Paulo Nogueira, ele é um pesquisador que ele trabalha, né, na PUC de Campinas, né? E ele está trazendo uma pesquisa muito interessante. Ele trouxe uma pesquisa da apocalíptica, depois ele trouxe a questão do movimento dos seguidores de Jesus como um movimento popular. Então, é uma literatura popular, e aí a gente tem que ler como tal também. E ele está trabalhando agora a questão dos monstros dentro da literatura. Se a gente vai olhar a literatura, né, apocalíptica, a gente vai encontrar muitos monstros, né? E aí é interessante porque é um imaginário, né, que querendo ou não, hoje também a gente tem isso, né? O imaginar, a gente tem muito na ficção, né? Mas na hora da gente conversar também. Veja, isso está na literatura e é uma forma de você dialogar com o que você tem no entorno. Então, como que é a ação de Deus, a ação de Jesus no meio desse imaginário popular, né? Então, eu diria que a pesquisa está ajudando a gente a entrar em contato com essas questões que quando a gente lê, você diz, opa, mas o que é que eles estão falando, né? Porque às vezes também pode ter a ver com a consciência da pessoa que está narrando ali, contando a história, né? Porque o monstro para mim pode ser diferente do monstro para você, né? E o jeito como ela enxerga aquilo que ela está vendo pode ser diferente, não? Sim, sim, eu diria que a cosmovisão, né, o estilo literário, a experiência religiosa que está por trás, ela vai caracterizar a forma como você descreve, né? Se você está descrevendo o monstro como é, algo que pode representar o mal, você vai trazer nele tudo aquilo que é característica naquele momento que pode reforçar o mal, né? Que nem, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, com o livro do Apocalipse canônico. Você tem lá no capítulo 4, 5, lá, o 6, ele começa a falar da revelação dos selos. O que que é o mal? São cavalos, que é a representação de império, de guerra. Veja, você tem o que que é um cavalo como representação do mal. Quando você vai lá para o capítulo 13, 14, o mal já é uma besta. Mas veja, não é a besta, mas você tem um dragão. Então veja, a besta é um pouquinho menor que o dragão.
O dragão já é muito maior. Então, quando você imagina o dragão, você depois vai dizer uma besta, e depois você vai dizer um cavalo. Se você vai olhar a dimensão do mal, você está vendo que não dá mais para dizer que o mal é um cavalo. Por quê? Porque a dimensão dele é muito maior. Então, a comunidade vai usar um imaginário que consiga representar isso também, né? Voltando um pouquinho para Jesus, existem várias literaturas, algumas mais recentes e algumas interpretações sobre os livros apócrifos, que alguns mencionam que Jesus teria, da infância até chegar aos 30, que ele teria passado pelo Tibete, que ele teria passado pela Índia, onde ele aprendeu um pouco com os mestres de cada um deles. Os apócrifos mencionam um pouco nesse sentido? Algum dos livros que você leu? Nós temos, eu não li ainda todos, né? Ainda estou no processo aí de ler. Na pesquisa, Compreensivelmente, né? na pesquisa a gente conversa com todos, mas a gente não lê, então fica algumas coisas só, né? Mas você tem mais que falam da ida de Jesus para o Egito. Isso a gente tem, que aí aparece na literatura canônica. Então, a partir dali, você vai ter mais esse diálogo. Agora, você tem, dentro da questão da tradição, você vai ter é, os, as testemunhas oculares. Então, você vai ter a memória de Pedro, ela vai estar em Roma, a memória depois de Tiago vai para a região da Espanha, a memória de Tomé, que fica essa região aí do Egito, né? Também pega a região da Índia, né? Então, você vai ter muito mais esse diálogo com as testemunhas oculares, que aí as comunidades se organizam, né? E para ter uma validade, porque eu acho que tem um processo que às vezes a gente não, como é que não se dá conta, né? Quando você tem Jesus vivo, a memória é validada por ele. Quando Jesus morre, a memória de Jesus vai ser validada pelas testemunhas oculares. Por quê? Porque elas dão testemunho, certo? Mas elas já estão dando testemunho do que ela experimenta, o que ela experiencia, certo? Então, não está mais tão preocupado em dizer, ele fez isso, né? Mas Jesus, então você tem isso. Quando morre as testemunhas oculares, significa que a gente já tem um movimento espalhado, certo? E é um movimento que ainda está dentro do judaísmo. Não é a Igreja Católica ainda. Isso vai ser lá para o século IV. Significa que você vai ter várias falas, várias lideranças, vários diálogos, várias expressões ou experiências sobre Jesus, que são válidas. Porém, conforme vai morrendo essa liderança, quando ela morre, querendo ou não, começa também uma disputa, que eu diria que ela não começa ali, de quem é que pode falar em nome de. Né? Então é interessante porque, olha, você vai para Atos, para Lucas, né? No o início do Evangelho, versículo de 1 a 4, ele diz: é, conforme foi transmitido pelos apóstolos. Então, você está validando. O que eu estou falando aqui não é o que eu ouvi, mas que outros também deram testemunho. Então, com a morte das testemunhas oculares, começa em algumas comunidades a disputa de quem fala em nome de. E aí você começa a validar escritos e comunidades dizendo: não, mas Tiago esteve aqui. Não, mas ó, Tomé passou por aqui. Não, não, Pedro esteve aqui. Não, não, Paulo esteve por aqui, né? Então é um momento que você tem a atribuição e a construção como é que é? Das memórias e narrativas em torno, e aí você cria os percursos, né, nesse caminho. Eu creio que pode ser a memória que a gente teria da construção posterior também de Jesus como aquele que de fato, né, é alguém que não só serve para a tradição cristã, digamos assim, mas ele é um modelo, se é que a gente pode dizer isso, né, de dentro da espiritualidade, né? É um homem que você olha e diz,
né, ele de fato vem de Deus e é de Deus, né? Então aí sim as outras tradições também vão dialogar, né? Eu fui criado na Igreja Católica, mas para mim, mesmo quando eu era criança, eu não conseguia entender como é que Jesus era filho daquele Deus do Velho Testamento, que era vingativo. Isso para mim nunca fez muito sentido. Que você pode me. Como você me explica isso? Olha, eu acho que a gente tem aqui uma grande tarefa nessa questão dessa fala sua, porque ela é mais comum do que a gente imagina, né? E inclusive, se você for conversar com os meus alunos, eles vão dizer: Ixi, ela sempre diz isso. Não, o Deus do Antigo Testamento não é vingador, não é um Deus rancoroso. O que a gente tem é um processo de interpretação, né? Então, quando a gente tem ali já no final do século primeiro, eu diria ali, segunda metade do século dois, a gente vai ter Marcião, né, que vai propor que as suas comunidades só leiam partes do Evangelho de Lucas e partes de cartas de Paulo. E ele proíbe toda outra literatura. Então você já tem circulando as cartas de Paulo, os evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, você tem Apocalipse, você tem um grupo já da literatura apócrifa circulando. E Marcião vai dizer que o Deus de Jesus não é o Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingador e o Deus de Jesus é um Deus mais libertador, certo? E aí é Marcião que começa a dizer que ele é o velho e aqui é o novo. Veja, nós estamos conversando o final do século II, né? Quando você tem ali, aí depois vem Santo Irineu, vem outros que vão. Nessa disputa é que começa a se pensar a questão do cânon, né, do Novo Testamento. Veja que a disputa, ele cria o seu, como é que, digamos assim, a literatura que pode ser lida nas suas comunidades. Isso vai gerar um conflito, né, dizer, mas quem é ele, por que só esses e os outros não? Nisso vai se propagar essa interpretação de que o Antigo Testamento tem um Deus castigador e Jesus apresenta um Deus mais amoroso. Eu diria, se a gente vai fazer um estudo, né, da Bíblia hebraica, que a gente costuma chamar como Antigo Testamento, a gente vai ver que a gente tem as várias manifestações e interpretações de Deus, certo? E aí é interessante porque a gente tem um processo, né? Que nem, por exemplo, hoje a gente já tem na pesquisa bíblica, onde você vê que a origem de Israel, Israel, quando inicia, ele vem dentro de uma experiência politeísta, né? Então, Javé ou Yavé, que ele está dentro de um panteão dos deuses, né? Depois você tem um processo onde você tem o que a gente chama de monolatria, que é um deus mais padroeiro, nacional. E aí você tem, né, ele com as outras divindades. Mas veja, o que é a concepção de uma divindade dentro do politeísmo? O que é a concepção de uma divindade dentro do monoteísmo ou da monolatria. Então, quer dizer, as imagens de Deus que a gente tem no Antigo Testamento, elas acompanham esse processo. Mas aí o que você está dizendo é que, na realidade, então, o Deus foi sendo construído de acordo com cada contexto, com cada época, com cada cultura. Faz sentido? Isso, e com Essa cada variação. experiência. Isso, e com cada experiência. Eu diria que você tem as características de Javé, mais do que. Às vezes, quando a gente fala esse termo construção, o pessoal diz assim: ah, mas então você está querendo dizer que é invenção. Não, não é invenção, é experiência. Da mesma forma que hoje, né, independente da sua confissão religiosa, independente da sua linha de espiritualidade, se você para, né, e diz assim, escuta, como era a minha relação com o sagrado há 15 anos atrás? Aí você vai dizer, poxa vida, há 15 anos atrás eu pensava isso, eu rezava assim, eu meditava assim, eu expressava,
né, a minha crença, a minha espiritualidade desse jeito. Hoje, veja, não é que o sagrado foi construído, mas ele foi construído via a tua experiência. Então, o que que isso significa? Que a forma como você experiencia Deus, ela vai estar expressa no texto. Então, quando você vai bem lá atrás e que você tem a imagem dizendo, então ele diz, olha, se você fizer isso, vai ter prosperidade, quer dizer, a terra vai florir, certo? Mas se você não fizer isso, vai vir a seca. Tá ligada com a experiência que a comunidade tem. É um Deus que tanto manda a chuva quanto manda o sol, né? Se você for olhar, né, a questão do exílio da Babilônia, que é um marco dentro da experiência, né, de construção também identitária ali da memória, né, da Bíblia hebraica. Você tem, num primeiro momento, você lê o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Lamentações, e vai dizer que eles foram para o exílio porque Javé mandou. Por que que Javé mandou? Porque eles descumpriram os preceitos, né, os ensinamentos. E por que que eles foram parar no exílio? Porque Deus está dando um corretivo de dizer assim, ó, presta atenção e volta lá atrás. Olha que interessante. E não é a imagem de um Deus, se você for olhar, cruel. É um Deus que está corrigindo. O grande problema é que o exílio vai durar 50 anos, mais ou menos. E aí a pergunta é, como é que você lida com isso? Veja, aí você tem que repensar o propósito de Deus. Aí você tem que repensar a tua imagem de Deus também, né? Então, eu diria que você tem diferentes imagens de Deus, resultado da experiência que a comunidade vai fazendo a partir do seu contexto e a partir da realidade que ela está vivendo, né? Eu diria que Jesus bebe da memória, né, do que é essa tradição. E ele bebe tudo isso. E se Jesus consegue ser desse jeito, é porque lá atrás a gente também tem memórias assim, né? Então, eu não diria que o do Antigo Testamento é castigador e vingador e o de Jesus não. Eu diria que a gente tem, né, esse mesmo Deus que Jesus fala, está ali presente, né? Curioso que você falou lá atrás que Jesus nunca tinha, no cânone, como você fala, não tinha sido mostrado sorrindo, brincando e tal. Tem uma série que está passando na Netflix chamada Os Escolhidos, não sei se chegou a ver, que é uma série que mostra como ele escolheu os apóstolos. Ela já está na terceira ou quarta temporada, deve chegar a próxima agora no ano que vem. E ali eles mostram um Jesus mais ou menos como você falou lá nos Gnósticos, tipo um Jesus mais alegre, brincalhão. Será que dá para dizer que eles beberam nessa fonte dos livros apócrifos? Pode ser. Eu diria que a ficção, ela tem uma, que isso é ficção, né? Como é que é a minissérie, digamos assim, ela tem como objetivo lidar muito com as possibilidades que às vezes a gente não vê no texto. Mas muitas vezes a pesquisa ela vai beber de tudo, né? Por exemplo, aquela minissérie sobre Madalena, né? Se você for olhar, Madalena, dentro da pesquisa, né, que a gente vai olhar, ela é uma das mulheres do texto bíblico mais conhecidas. É a personagem que mais a gente tem retratos pintados, desenhados, mas a literatura e o imaginário conversou muito mais com Madalena do que qualquer outro personagem do texto bíblico da Bíblia cristã. O que que isso significa? Que se você vai olhar, o que que a gente sabe sobre Madalena? Muito pouco, para não dizer quase nada. Então, o que a gente tem? Aquela minissérie, ela trabalhou com tudo que foi construído sobre Madalena, com todas as possibilidades. Então, num período se falava disso. Então, eu acredito, eu não cheguei a assistir essa série, Os Escolhidos, mas eu creio que ela deve conversar um pouco com isso, né? E eu creio que talvez também seja uma das questões é como a gente lê também o texto.
sabe? Eu percebo muitas vezes que a gente lê o texto de uma forma muito carrancuda, muito séria. E o texto brinca, né? O texto ele brinca, ele traz para que a gente imagine, porque a gente está conversando com uma cultura muito diferente da nossa, que ela é muito concreta, né? Então, às vezes, um exemplo aqui, talvez, quando você vai lá para um texto canônico, que daí eu acho que ajuda a gente a entender esse texto também apócrifo, né? Quando você tem aquele relato de Jesus que está passando e tem o cego de Jericó, que é o texto de Marcos. Quando Jesus está passando e o cego está gritando, quem está ali, a multidão, junto com Jesus, e Jesus está dizendo: manda o cego calar a boca. Então, imagine a cena: Jesus andando e o povo dizendo assim: cala a boca, fique quieto, você não está vendo? Vai atrapalhar o mestre. Que é aquela coisa: quando você está com uma pessoa importante, você não está nem aí, você está afastando porque você está ali com ela. E aí, quando Jesus para e diz: alguém me chamou. Eu imagino a cena que a multidão abre, né? Porque é o cego que está chamando, né? Abre. E aí Jesus diz: tragam ele aqui. Aí a multidão corre, alguém corre e diz assim: vem cá, porque já acabaram de mandar ele calar a boca. Imagine a cena, sabe? O texto brinca com a gente e dizer assim: imagine a cena daquela questão, quer dizer, o mestre mandou, né? Mesmo dizendo assim, segue o caminho, é um cara que não vale a pena. Mas a cena faz a gente. Mas a gente lê o texto que Jesus caminhando, e aí ele diz: quem me chamou? Jesus vira, aí vem o cego. Veja, eu acho que a gente impossibilita o texto de falar aquilo que ele está falando, né? Então, se você vai para um Atos de Pedro, e você vê Pedro mandando o cachorro, vai lá e fale para ele. E aí a cena descreve o cachorro entrando na casa. Isso, imagina você lendo aquilo, até chegar ao final você ri, você diz, olha só. Aí você diz, eu quero conhecer esse tal de Pedro. Veja, pela brincadeira. Então, eu acho que às vezes a nossa forma de ler o texto, né, E eu, também nos condiciona, né? e eu queria conhecer o cachorro. Né? Isso é interessante, né? Maristela, a leitura desses livros mexeu com você de alguma forma? Olha, eu diria que sim, numa questão de que ampliou. Entendeu? Quando você vai para a literatura, ela amplia essa questão de percepção, né, das possibilidades que você tem, né, na questão da escrita de transmitir as memórias, certo? Por outro lado, ela também trouxe aquela questão de como que, principalmente trabalhando nessa questão da literatura cristã, né? É, como que a gente está dialogando com grupos que são majoritariamente grupos, digamos assim, subalternos, de comunidades muito mais de pobres, né? E como essas comunidades produziram muito. Então eu fico imaginando quanto elas não produziram de tradição oral. Porque a gente tem que lembrar que essa literatura não era impressa e distribuída. Ela era duas, três cópias e o resto era lido e era passado. Era transigido. Então você imagina quanto a gente não tem de produção literal nisso, certo? E por outro lado, eu acho que trouxe aquela certeza de que o sagrado, ele se expressa de formas múltiplas. E que uma vez que a gente está aberto a isso, né, a possibilidade da gente poder contemplá-lo, né, e de transmiti-lo, ela é infinita, né? Então, esse acesso a essa literatura me faz reverenciar, né, toda essa ancestralidade, né, que veio desse movimento, dessas pessoas, né, essa busca de fidelidade e ao mesmo tempo de ajudar.
né? Porque eu creio que uma coisa que também a gente esquece, né? Essa literatura, quando ela surge, ela não tem a intenção de ser eterna. Ela tem a intenção de ajudar naquele momento, né? Então, é uma busca sincera, né, de fidelidade, né? Fidelidade a Deus, fidelidade ao segmento de Jesus, né? Então, você tem aí uma ancestralidade que, no seu jeito, na sua forma, foi sendo fiel. Né? E foi se abrindo à ação e à manifestação de Deus. Então, eu diria que me tornou e me fez olhar a memória bíblica, né, para além do cânon, né? E juntamente com este cânon também, né? Como essas comunidades de fato conseguiram, né? E foram fiéis, né? Agora, se fala muito que a igreja mexeu muito na Bíblia, assim, por exemplo, tirou a reencarnação, por exemplo, da Bíblia, ao longo dos tempos. Isso foi ao longo de séculos. Esses livros não ampliaram a sua visão, a sua fé, de uma certa forma, até de uma forma como você falou, a gente vê eles como uma forma muito sisuda. A Bíblia não ficou sisuda demais? Será que, de repente, esses livros não poderiam ter acrescentado a narrativa, toda a narrativa cristã? Sim, eu acho que a gente teria, se todos esses livros, né, tivessem entrado, né, eu acho que aí a gente teria outros tantos livros, né? Porque quando a gente conversa com o cânon e a literatura que a gente acessa, a gente está acessando uma literatura ainda, né? Nós temos várias comunidades que desapareceram, né? E a gente não tem acesso à literatura, que provavelmente construíram literatura também, né? E outra vez eu digo, a oralidade também é uma literatura. Né? Então a gente também tem essas memórias. Sim, eu acho que a gente teria aí uma como é que eu vou dizer, uma multiplicidade muito maior. Talvez a gente dialogaria com mais facilidade com o diferente também, né? E sim, né, quando você vai conversar, por exemplo, com uma literatura gnóstica, uma literatura apocalíptica, a gente precisa dialogar com outras formas também de compreender a manifestação de Deus, né? Como que você dialoga com essa questão dos anjos, né, dentro de uma literatura apocalíptica? Né? O que, que é você falar anjos rebeldes, né? E esses anjos que criam os nefilins, o que, que é isso? Né? Você tem aí um imaginário, uma compreensão de sagrado e uma forma de explicar o mal. Né? Quando você vai para uma literatura gnóstica, né? Como que você dialoga com uma comunidade que fala que o conhecimento, que não é o conhecimento de informação, mas é a revelação, ele te acessa a você que é um ser de luz, né? Que vai dizer que isso que você é, esse corpo, tudo isso, não é o ser pelo qual você foi criado e que você está numa prisão. Então, veja, é uma compreensão, né, que exige que a gente acesse também outra forma de pensar, né, a outra realidade. E aí eu acho que também, né, a gente precisa pensar essa relação do mal, do bem, né, da mediação, e essas literaturas elas trazem outras possibilidades de acesso, né? É, elas exigem que a gente dialogue, eu reconheço. A gente precisa dialogar com uma leitura um pouco mais ampla, né? Baseado em tudo isso aí que você leu dos livros apócrifos, essa leitura deles, esses estudos e as pesquisas em cima deles, eles não fazem com que as religiões precisam repensar o papel delas hoje no mundo atual? Olha, sim, eu diria que quanto mais a gente acessa, né, essa pluralidade, né, e a gente precisa também dialogar com uma diversidade e com outros elementos para poder entender esse mundo que está no entorno e como essas pessoas de fato se relacionaram e eram seguidoras, digamos assim, no Novo Testamento, eram seguidoras de Jesus, sim. Eu acho que vem aí a questão de que, como hoje,
né, a própria tradição cristã, ela está dando continuidade a esse processo de valorização, né, essa dinâmica de fato ser, né, um caminho, um meio, né? Então, sim, a religião, e eu creio que hoje também, não só pela questão dessas descobertas e do acesso à literatura apócrifa, eu creio que na situação, né, eu diria mundial que a gente está vivendo, as religiões elas são convocadas ou estão sendo convocadas a se repensar, né, dentro do que é a proposta de cada uma. Né? Ao mesmo tempo, a gente não tem mais, né, aquela questão de você ter um só meio e um só caminho para acessar o sagrado, né? Então, elas de fato precisam fazer sentido e trazer sentido, né? Repensar a própria estrutura, repensar a forma de testemunho, né? Repensar qual é o tipo de origem que ela acessa. Né? Eu creio que sim. Eu acho que as religiões hoje são convocadas, né? Porque às vezes a gente vê muito mais, às vezes, a briga entre confissões religiosas, né? Sendo que uma das características da religião é ser propositoras de paz, né? De harmonia, de simpatia, né? E aí a gente tem o avesso, né? Muito mais inquisidoras, muito mais legalistas, né? Então, sim, eu creio que o apelo vem, né? Quanto mais a gente acessa as origens, digamos assim, e se dá conta que elas são plurais, e que lá também existiam problemas e que as comunidades foram tentando resolver, eu acho que serve, né, de inspiração e instigação, digamos assim, né? Hoje existem várias pessoas, não sei número, mas hoje existem muitas pessoas que bebem de várias fontes. Então, eu já ouvi, inclusive, essa palavra universalista, né? São pessoas que bebem um pouco do espiritismo, um pouquinho do budismo, um pouquinho da Igreja Católica, um pouquinho de cada coisa. E formam a sua espiritualidade no dia a dia, que na realidade isso é o que mais importa, né? Como é que você se relaciona com os outros na vida, no dia a dia, né? Então, acho que está existindo, existe agora uma mudança aí de consciência, devagar, como tudo, né? Tudo é passo de formiguinha, mas a gente já percebe que existe um movimento diferente aí acontecendo nos tempos atuais. Eu diria que sim, a gente temos as religiões, temos as espiritualidades, temos as tradições religiosas, né? Temos também grupos e movimentos filosóficos, digamos assim, que têm correntes. Eu acho que você tem várias possibilidades de acessar o sagrado, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo muito mais essa questão de aprendizado, né? De que talvez a experiência religiosa que é significativa para mim, não necessariamente é para o outro, né? Então, aprender a dialogar com isso, né? Aprender a reconhecer, né, que o sagrado, né, é independente da minha confissão religiosa, da minha linha de espiritualidade, ele é possível ser acessado e experimentado de outras formas, né? E por outro lado, eu acho que também hoje em dia a gente tem esse desafio de que é, independente de eu acreditar, não significa que não exista, né? E eu acho que não é só independente de eu acreditar ou não, não precisa da minha permissão para existir. Né? Eu acho que isso é algo que gradativamente a gente vai tomando consciência, né? Então, o respeito, né? E aí eu digo que o respeito é mútuo, né? Então eu não banalizo, né? Eu não ridicularizo, né? Mas eu vou tentar entender como que o outro consegue acessar o sagrado, né? E a maior prova de que esse sagrado ele faz bem é a construção do bem comum, né? E é no dia a dia que a gente vê como cada um lida bem ou não com o sagrado, né? Eu ia É, te perguntar, você dá cursos sobre livros apócrifos, então para quem se interessar, como é que pode saber dos próximos aí? Como é que se inscreve?
Olha, eu tenho já a programação do ano que vem. Esse ano a gente estamos lendo e estudando o livro de Enoque, né? Fazendo, porque o que a gente tem como desafio, né? Muitas vezes a gente tem um curso que fala sobre, só que a gente não lê o livro. Então, você sai falando aquilo que falaram sobre. Então, você sabe a data, você sabe, mas você não lê o livro. Então, a gente está com um desafio de fazer a leitura do livro antes de fazer a pesquisa. Por quê? Para ter aquela primeira impressão. Senão a gente já vai com pré-conceito, pré-conteúdo, né? Então, este ano a gente está fechando agora 10 aulas sobre o livro de Enoque. Então, fazendo leitura, eu acredito que a gente só vai conseguir trabalhar com o livro dos vigilantes. Então, esse material já vai estar disponível para venda, né, para o ano que vem, que é a leitura do texto, diálogo, o que que a gente vê, o que que a gente não vê, perguntas que vão surgindo, que isso é interessante. E o ano que vem a gente tem a proposta de estar lendo os evangelhos, né, apócrifos, Evangelho de Judas e Evangelhos da Infância. Mas serão somente 4 aulas, né? Então eu diria que a melhor forma que tem de estar sabendo e estar entrando em contato, talvez seja me seguindo pelo Instagram, né? Ou então entrando em contato pelo WhatsApp, né? Como te acha no Instagram? No Instagram é @maristela_Tetza, né? T-E-Z-Z-A. T-E-Z-Z-A, né? Para quem não E fala italiano, para quem não fala italiano, né? Ou pelo WhatsApp, né? tá, a gente bota na descrição do vídeo o teu WhatsApp lá, que aí para Isso. facilitar. Uhum. Aí é só entrar em contato que aí eu já mando a programação também, Tá tá ótimo. bom? Alguma mensagem para quem ficou na dúvida no que acreditar na Bíblia, ou para quem não acredita em nada do que está nela, assim, em função dos livros apócrifos, porque pode ficar um clima de. Mas afinal, o que é verdade? Olha, eu diria assim, como a gente estava conversando dessa questão do desafio das religiões, eu diria que essa nossa conversa, ela é uma proposição, né? O que que é a proposição? De abertura, né? De você entrar em contato com uma literatura que pode ser que nunca você tenha acessado, né? Mas entrar em contato com essa literatura, lembrando que ela tem uma característica, né? Ela é um texto sagrado, né? O que que isso significa? Que ela serviu, né, de texto de sentido para um determinado grupo, para um determinado movimento, e ela é um texto de sentido para uma determinada religião, né? Mesmo que ela não faça sentido para você, né? Essa questão do respeito, né? Essa questão da aproximação, né? Porque muitas vezes pode não fazer sentido porque a gente não conhece, né? E eu creio que a aproximação não necessariamente é um convite para que você acredite, mas é um convite para que você se aproxime, né? Se aproxime da literatura apócrifa para ver como é que eram construídos, como que eles falavam, como que eles acreditavam, qual era a experiência. Se aproxime do texto bíblico, né? Para entender, poxa, a gente ouve falar tão mal, né? Muitas vezes, ai, como os judeus leem a lei, ai, como os católicos leem. Mas se aproxime para ler, para conhecer. Mas não é um convite para que você acredite, certo? Mas não significa que não possa passar a acreditar, né? Mas eu diria, vale a pena, né, se aproximar dessas literaturas, tanto do texto canônico quanto dos textos apócrifos, mas se aproximar com essa reverência, né? Como a gente gosta de ser respeitado, né, na nossa tradição, nas nossas linguagens rituais e experiências religiosas, também esse mesmo respeito. E é claro, a pesquisa, né, o estudo, o diálogo, ele colabora. Então, eu diria que vale a pena, são encantadores, é um mundo que se abre, né? E a gente fica ali, né, cada vez mais instigado, né, de estar aí pesquisando, conhecendo e muda. A gente vai mudando também, né? Então, existe aí
um acesso e uma mudança, né? Maristela, super obrigado. Adorei o papo. E aí, vamos dar lá na descrição. Espero ver você em breve para a gente falar mais um pouco sobre esses assuntos controversos. Olha, obrigada. Eu que agradeço. Sempre é um prazer poder estar aí contribuindo e também apresentando, né, o que é o nosso trabalho e toda a pesquisa que a gente tem, né? Fica aí o convite para quem não acessou, acessar essa literatura, né? E parabenizo vocês também por essa iniciativa, né? Que possibilita o acesso e o diálogo, né? Então, muito obrigada também e ó, sucesso. Quem sabe voltamos a conversar em breve.